Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. O título que eu dei será O Espírito Santo Donc le titre, c'est le Saint-Esprit na nossa vida. dans notre vie. Ou seja, o Espírito Santo no crente. Pronto, na Donc nossa vida. le Saint-Esprit dans le chrétien. Podemos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 11. Donc en Marc chapitre 11, Nós já lemos. Eu creio que você já leu hoje em et sua je suis casa. sûre que vous avez déjà lu à la maison, Penso eu. je pense. E o verso 22, Et le verset 22, olhe para a sua Bíblia e diga assim: ó Deus, fala ao meu coração. Dieu parle à mon cœur. Eu preciso te ouvir. Et j'ai besoin de t'entendre. Eu quero estar preparado Je veux être prêt para a tua vinda. pour ta venue. Por isso, fala ao meu coração. Donc parle à mon cœur, Em nome de Jesus. au nom de Jésus. Amém. Amen. Glória a Deus. Então, Jesus, depois de ter feito milagre, Donc après que Jésus ait fait un miracle, veja que Jesus usou-se de um pormenor, donc Dieu a utilisé un détail eu vou dizer, de uma maldição. d'une malédiction. Jesus amaldiçoou uma figueira Donc Jésus a maudit un figuier e com essa maldição ensinou uma verdade, et avec sa malédiction, il a enseigné une vérité. ou seja, transmitiu a nós C'est-à-dire qu'il nous a transmis o à nous poder que está dentro de si. le pouvoir qui se trouve à l'intérieur de vous. Não é o poder que está lá fora, Ce n'est pas le pouvoir qui se trouve é o dehors, poder que Deus deu a cada de nós. c'est le pouvoir que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Porque Jesus, quando esteve aqui na terra, Donc quand Jésus s'est retrouvé ici sur terre, ele era homem perfeito. il était homme parfait. Ele não usou o seu poder de Deus. Il n'a pas utilisé le pouvoir de Dieu. Ele não andou nas ruas como Deus. Il n'a pas marché dans la rue comme un Dieu. Ele não falou como Deus. Il n'a pas parlé comme Dieu. Ele não curou como Deus. Il n'a pas guéri comme Dieu. Ele não andou sobre as águas como Deus. Il n'a pas marché sur les eaux comme Não, Dieu. ele fez tudo isso como homem. Non, il a fait tout ça en tant qu'homme. Porque diz que ele foi homem perfeito. Donc la Bible dit qu'il a été homme parfait. Durante 33 anos ele foi homem como você e eu. Pendant 33 ans, il a été un homme comme vous. E durante o seu ministério, Et pendant son ministère, ele ensinou a si e a mim il vous a enseigné à vous et à moi como nós podemos ter comment est-ce qu'on peut o avoir poder de Deus le pouvoir de Dieu para fazer o mesmo que ele fez afin de faire la même chose qu'il se a nós fait fizermos a sua palavra. si nous faisons sa parole. Podemos andar acima dos problemas. Nous pouvons marcher sur les problèmes, Podemos usar a nossa boca nous pouvons utiliser notre e bouche destruir obras malignas. et détruire les œuvres du Fazer malin tudo isto. et faire tout cela. Foi isso que Jesus ensinou. Et c'est ce que Dieu nous a enseigné, Jésus Jesus, nous a enseigné. muitos olham para os evangelhos e dizem: eu gostava de estar nesse tempo. Beaucoup regardent les évangiles et disent « Ah, j'aimerais tellement être à cette E ele está époque-là. dizendo: eu fiz de ti meu filho. » Et Jésus dit « J'ai fait de toi mon enfant. Onde é que tens a tua cabeça? Où est-ce que se trouve ta tête? O que é que estás a fazer? Qu'est-ce que tu fais? Tu não há meio de aprenderes Quand est-ce que tu vas apprendre aquilo que o meu filho Jesus ensinou. ce que mon fils Jésus t'a Porque enseigné? eu agora preciso de filhos. Maintenant, j'ai besoin d'enfants. Não são filhos para estar sentados. Pas des enfants pour qu'ils restent assis, Não são filhos para receber bênçãos. pas des enfants pour recevoir juste des Mas bénédictions. os meus filhos que eu abençoei Mais les enfants que moi j'ai bénis, são filhos para operar tal e qual como Jesus operou. ce sont des enfants pour opérer exactement comme Jésus a fait. Vocês ouviram bem, Vous avez certamente. bien entendu, bien Para sûr. operar tal e qual como Jesus Pour operou. opérer de la même façon comme Jésus a opéré. Por isso ele disse: Pour se cela, il a vocês dit, crerem em mim, si vous croyez en moi, se vocês crerem em mim, si vous croyez en moi, sim, se vocês crerem em mim, oui, si vous croyez en farão moi, as mesmas obras que eu fiz vous ferez les mêmes œuvres que j'ai e faites. farão ainda maior do que Et vous ferez estas des œuvres encore plus que eu grandes que estou a celles-là, fazer, que je suis de en train de andar faire, sobre as águas, de marcher sur les de eaux, ressuscitar mortos, de ressusciter les morts de fazer milagres e maravilhas. et de faire des miracles et des merveilles. Eu preciso dos meus filhos assim, Et j'ai besoin de mes enfants comme cheios ça, do Espírito Santo. remplis du Saint-Esprit. Eu salvei a tua alma.
J'ai sauvé ton para que o âme meu espírito esteja dentro de si. pour que mon esprit soit à l'intérieur de Foi toi. isso que Jesus ensinou. C'est ce que Jésus a Vocês enseigné. não vão ficar sozinhos, Vous ne serez pas mas eu seuls, vou enviar o meu espírito. mais je vais envoyer mon Eu esprit. vou enviar o meu espírito Je vais envoyer mon para esprit viver dentro de ti, afin de vivre à para l'intérieur de vocês toi, fazerem o mesmo que eu fiz. afin de faire les mêmes choses que j'ai Amém. faites. Amen. Glória a Deus. Diga assim, glória a Jesus. Gloire à Jésus. Então vamos ver Marcos capítulo 11. Diz, Jesus depois de fazer isso, e eles ficaram, os discípulos ficaram muito de boca aberta. Donc après que Jésus ait fait ça, les disciples étaient bouche bée. Ver aquela figueira Ils ont vu ce figuier que Jesus que amaldiçoou. Jésus a maudit. Nunca mais ninguém coma figo de ti. Plus jamais personne mange de figue de toi. Foi uma maldição que Jesus Ça a été mandou. une malédiction que Jésus a envoyée. Nunca mais coma ninguém de ti, Plus jamais personne ne mange de toi porque tu és uma figueira mentirosa. parce que tu es un figuier Eu mensongère. chego aqui e não há figos. J'arrive et il n'y a pas de fruits. E eu precisava de comer. Et là, j'avais besoin de Por isso manger. nunca mais ninguém coma de Donc ti maintenant, plus figos. personne ne mange de toi de figues. E os discípulos olharam uns para os outros. Et là, les disciples se sont E regardés isso é les uns bem, les a minha autres. mãe bem disse, Ah, ma mère l'a bien dit, que eu não devia andar com este homem. que je ne devrais pas marcher avec A cet falar para homme. as árvores, Maintenant, il parle aux arbres. amaldiçoar uma árvore. Maintenant, il maudit un Já arbre. viu onde é que nós chegamos? T'as vu où est-ce qu'on est maintenant? E todos riram-se assim, Et tout aquele le riso monde amarelo. ils ont rigolé. Mas no dia seguinte, quando passam ali, Mais le lendemain, quand ils sont vem a passés, figueira seca. ils ont vu le figuier qui était sec. Diz a Bíblia seca da raiz até a ponta La Bible da dit árvore. que c'était sec depuis les racines. As folhas estavam todas ressequidas. Les feuilles étaient sèches. A árvore estava toda seca. L'arbre était complètement sec. E Pedro foi a gritar para Jesus e disse, Jesus, Jesus, Et Pierre est allé vers Jésus en criant, Jésus, a figueira que tu amaldiçoaste, le figuier que tu as maudit, ela secou, elle est sèche. desde a raiz até a ponta. Il est sec de la racine jusqu'à la pointe. E Jesus olhou para eles, disse, ainda bem, até que enfim consegui Et là, Jésus les a regardés, il a dit, enfin, j'ai réussi atrair as suas atenções. à capter leur attention. Até que enfim, Enfin, tantos dias, tellement de jours ensinar, à ensinar, les ensinar, enseigner, à nunca enseigner. consegui atraí-los. J'ai jamais réussi E à vous agora attirer. agora despertaram, Et maintenant, vous vous êtes réveillés. acordaram, Vous vous êtes réveillés. viram alguma coisa. Vous avez vu quelque chose. E Jesus só disse assim, tende fé em Deus. Et Jésus a simplement dit, ayez foi en Dieu. Tende fé em Deus. Ayez foi en Diga Dieu. assim, diga para si, tende fé em Deus. Ayez foi Diga en assim, Dieu. eu tenho fé em Deus. J'ai foi Diga en assim, Dieu. eu tenho fé em Deus. J'ai foi en Dieu. É isso que Deus quer, é que você tenha fé C'est nele. ce que Dieu veut, c'est qu'on ait foi en lui. Fé em Deus. Foi en Dieu. Que tudo aquilo que ele disse, porque Deus é justo. Parce que Dieu est juste. Deus é justo. Dieu est juste. Ele não abençoa você porque você é bom. Il vous bénit pas à vous parce que vous êtes bon. Ele não abençoa o seu emprego porque você é bom. Il ne bénit pas votre emploi parce que vous êtes bon. Você faça uma análise, check-in na sua vida cristã. Faites un checking de votre vie E você vai chrétienne. ver quantas vezes você falhou. Voyez combien de fois vous avez fauté. Você vai ver quantas vezes você precisava pedir perdão. Voyez combien de fois vous avez dû avoir besoin de demander pardon. Você vai ver quantas vezes você falhou. Vous allez voir combien de fois vous avez fauté. E até veio uma voz na sua mente, Il y a même une voix qui vient à votre na sua pensée cabeça que diz, não ores mais, não et ores. dit ne prie plus. Quando você vai para pedir perdão, Quand tu vas pour demander pardon, há uma voz que diz, não faças isso. il y a une voix qui dit non, non, fais pas Porque ça. Deus nem vai te ouvir. Parce que Dieu ne va même pas Porque tu és tão t'entendre. pecador, tão pecador, tão Parce que tu es pecador. tellement pécheur, Que pécheur et Deus não te pécheur. ouve. Dieu ne t'entend Quantas plus. vezes aconteceu isso consigo? Et combien de fois cela vous arrive? Mas Deus, Mais Dieu Ele não abençoa porque você é bom. ne vous bénit pas parce que vous êtes bon. Ele abençoa porque Ele é justo. Il bénit parce qu'il est juste. Ele prometeu. Il a promis, Ele disse, estarei contigo todos os je serai dias. avec toi tous les jours. Eu estarei contigo todos os Je dias. serai avec toi tous les jours. Eu estarei contigo todos os dias. Je serai avec toi tous les Eu jours. estarei contigo todos Je os serai dias. avec toi tous les jours. Até a consumação Jusqu'à la dos fin des séculos. siècles. Ele está consigo. Il est avec vous. Ele está consigo. Il est avec Não vous. importa Peu importe aquilo que você está a fazer, ce que vous êtes en train de faire. mas seja justo para com Deus Mais soyez também. juste Se você fizer alguma envers coisa, Dieu. que você sentiu que fez mal, Si vous avez fait quelque chose que vous sentez que vous avez fait mal, que você foi pecado que você fez diante de c'est un Deus, péché que vous avez fait devant Dieu. Deus não vai castigá-lo por causa disso. Dieu ne va pas vous punir à cause de Nesse ça, momento, à ce moment-là.
Mas Deus vai perdoá-lo. Mais Dieu va vous pardonner. Se você dizer, Deus perdoa-me. Si vous dites Dieu pardonne-moi. Mas se não disseres, Mais si vous ne dites rien, tudo vai continuar andando. tout va continuer de l'avant. Mas quando chegar aquele dia Mais un jour viendra, que você e eu vamos ter que dar contas, un jour on devra donner des comptes, então rendre ali des é que vai comptes. ser o pior da vida. Et là, ça sera le pire. Ali vamos ser pesados. Là, on va être pesé. Você vai ser pesado. Vous allez être pesé. Para que lado é que vai o peso? De quel côté va le poids? A Bíblia diz que nós vamos ser pesados. La Bible nous dit, nous allons être pesés. Quantos o pecado é um peso que vem sobre nós. Le péché est un poids qui vient sur nous. Eu espero que você limpe todos os dias. Alors j'espère que vous vous nettoyez Todos tous os les jours. dias Tous les você jours, peça perdão a vous Deus. demandez pardon à Dieu. Há coisas que você faz que nem sabe que fez. Il y a des choses que vous faites Mas et vous peça ne savez perdão a même Deus. pas que vous avez fait. Mais Porque demandez Deus é pardon à Dieu. bom, Deus é justo. Dieu est bon. Diga assim, meu Deus é justo. Mon Dieu, il est juste. Ele é justo. Il est juste. Ele não me deixa de me dar as coisas Il ne cesse pas de me donner por les eu ter choses falhado. parce que j'ai commis une Não. erreur. Non. Veja quantas vezes Donc voyez combien de fois você sentiu que fez mal. vous avez senti que vous avez fait mal. Mas no dia seguinte as bênçãos estão a vir, não é Mais mesmo? vous voyez que le lendemain, les bénédictions viennent. As bênçãos vêm. Les bénédictions viennent. Você sente-se abençoado. Vous vous sentez béni. Você sente que a sua oração foi respondida. Vous sentez que votre prière a été répondue. E o diabo vem e diz assim, estás a ver? Et le diable vient et dit, tu vois, Não é preciso ser tão santo. t'as pas besoin d'être aussi saint que ça. Tu fizeste agora outra. T'as fait Non, tu un autre, portes. c'est pas grave. Podes continuar que Deus Tu peux possa te na continuer, Dieu mesma. va continuer à te bénir. Ah, pois. Mas vai chegar o dia do Mais peso. il y a le jour qui va venir où Que o Senhor le poids abençoe cada de nós. Amém? et que Dieu nous bénisse, chacun Aleluia. d'entre Diga assim, nous. glória a Deus. Donc, gloire à Porque eu Dieu, tenho fé em Deus. j'ai la foi en Dieu. Agora vamos olhar para o verso 23. Põe Donc, aí le o verso verset 23. E vamos estudar novamente esse versículo. Eu creio que já é o terceiro domingo que a gente está a falar deste versículo, não tenho bem a certeza. Havia um pastor Il y avait un pasteur, que durante um mês, Donc, mês pendant ou un mais, já não me lembro, não sei se foi, a pastora é que sabe bem, às vezes fala-me nisso. e então no fim do culto vieram ter com ele, donc pastor, à la fin de la réunion, les chrétiens sont allés le voir. quando é que o pastor deixa de nos falar disso que você já tantas vezes que falou Quand est-ce que vous disso? allez cesser de nous parler de ça? Tellement de fois vous nous parlez de Tantas ça. vezes, nós Tellement de fois. já vimos isso de cabeça, sei lá como, Nous le voyons. o pastor esquece que já falou disso. Ou est-ce que le pasteur vous avait oublié que vous nous avez déjà E ele parlé de olhou ça? para ele e disse, olha, meus irmãos, Et moi, il quando lui a dit, vocês começarem a fazer aquilo que eu estou ensinando, quand vous allez faire, eu vou deixar de pregar esse assunto. quand vous commencez à Mas pratiquer vocês ce ainda que não je estão a vous dis, fazer, é sinal que ainda não ouviram. je cesserai de prêcher ça. Mais comme vous ne le Não, faites mas pas, vocês estão a ouvir. je glória a continuerai à Deus. prêcher. É somente para nós podermos captar a palavra Donc de moi, Deus. je prêche ça pour que vous puissiez capter. Então, olha para o versículo, diz assim, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, eu penso que a gente fala com a boca, não é? Donc on parle avec la bouche, É n'est-ce ou não pas? é? Oui ou non? Ah, porque em verdade vos digo que qualquer que disser com a boca, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz com a boca, tudo o que disser lhe será feito. Donc si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. O que é que eu estou a fazer? Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Hoje não vou pregar, Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher, vou somente usar conselhos, je vais juste utiliser des conseils. aconselhar os irmãos, Je vais juste vous conseiller, para você ter vitória na sua vida. juste pour que vous ayez la victoire dans votre vie. Porque o cristão deve ter vitória. Donc le chrétien doit avoir la victoire. Quantas vezes a gente ouve dizer assim, não sei, tudo me corre mal. Ah, je sais pas, tout va mal. Nada funciona bem. Rien ne fonctionne Ai, os exactement meus bien dans ma vie. filhos, Ah, não mes enfants. sei, é uma je sais pas. bagunça, não C'est sei. c'est un truc qui ne va pas. Quantas vezes você já ouviu isso? Combien de fois est-ce que vous avez entendu ça? E talvez você já disse isso na sua vida. Et peut-être que vous l'avez déjà dit aussi dans votre vie.
Mas eu quero dizer que isso não é próprio. Donc ça, ce n'est pas juste. Não deve acontecer Ça ne doit isso. pas arriver. É a mesma coisa que... Eu não sei quantos filhos tem o Bill Gates. Ok. O Bill Gates. Je ne sais pas combien d'enfants a Bill Gates. Não sei quantos filhos tem, Je ne mas sais pas combien agora d'enfants il a. ouvir um dos filhos dizer: ai, eu sou um pobrezinho, Donc maintenant, entendre un de ces enfants qui dit « Ah, je suis não un tenho pauvre. nada. Ah, je n'ai rien. » As pessoas vão dizer: mas esse indivíduo que é? Et on va dire « Será Mais que ele está bom da cabeça? est-ce qu'il va bien ?» Nós somos filhos de Deus. Nous sommes enfants de Dieu. Você tem por obrigação de ser mais que vencedor. Vous avez par obligation d'être plus que vainqueur. Então não somos salvos. Alors nous ne sommes pas sauvés. Precisamos ser salvos. Nous avons besoin d'être sauvés. Precisamos, isto é, precisam ser salvos. Enfin, vous avez besoin d'être sauvés. A pessoa que pensa que as coisas não estão a funcionar, como Donc si la diz a personne Bíblia, pense que les choses ne sont pas en train de alguma coisa está fonctionner, errada. la Bible dit qu'il y a quelque Porque chose qui aqui ne va diz pas. qualquer, porque em verdade vos digo que qualquer, quem é esse qualquer? Parce que la Bible dit que Fala quiconque, comigo. Hã? Está aqui alguém qualquer? quiconque, Quantos qualquer estão aqui? combien de quiconque sont ici? Qualquer é você. Quiconque, c'est vous. Qualquer que disser, Quiconque qui dit este monte ergue-te e lança-te no mar, à cette colline et jette-toi dans la mer, e não duvidar em seu coração, não duvidar et em il ne seu doute coração, pas dans son cœur, mas crer que fará aquilo que disse com a boca. mais il croit que ça va se faire ce qu'il dit avec sa bouche. Tudo o que disser, Donc tout ce qu'il dit, vamos ver se vai acontecer. bon, on va voir si ça va arriver, Não é? n'est-ce pas? Não, é isso que você vai ter. Non, c'est ce que vous allez avoir. Deus é justo. Dieu est juste. Diga assim, o meu Deus é justo. Mon Dieu, il est juste. Por que isso não está a funcionar? Donc pourquoi cela ne fonctionne pas? A Bíblia diz que nós somos muito mais que vencedores. La Bible nous dit que nous sommes bien plus que vainqueurs. Está em Romanos capítulo 8, C'est en Romains chapitre 8, creio que verso 25. verset alguma coisa 25, il me semble, por aí. Ou 30 e ou pouco. 30. Somos muito mais que vencedores. Nous sommes bien plus que vainqueurs. Não diz que somos vencedores. Il ne dit pas que nous sommes vainqueurs. Não diz que você é vencedor. Il ne dit pas que vous êtes Mas diz que vainqueurs. você é muito Il mais, dit que vous êtes bien plus que vencedor. vainqueurs. Há cristão que tem mais medo do diabo do que de Deus. Il y a des chrétiens qui ont bien plus peur du diable que de Dieu. Cuidado. Ah, attention, attention. O diabo é que tem que ter medo de você. Non, c'est le diable qui doit avoir peur de vous. Eu penso que ouviram bem. Vous avez bien entendu. O diabo é que tem que ter medo de C'est le você. diable qui doit avoir peur de vous. Porque você tem o maior dos maiores dentro de você. Parce que vous avez le plus grand des plus Não é grands assim qui est à que diz a l'intérieur de Bíblia? vous. O maior dos maiores Le está... plus grand des plus grands Onde é que está? Está dentro de est si. en vous. Glória a Deus. Nós somos mais que vencedores. Nous sommes bien plus que vainqueurs. Deus criou esse dia, o dia de hoje, domingo, Dieu a créé ce jour, dimanche, preparado. prêt. Esse dia está preparado, meu irmão, Ce jour a été préparé para que tudo que você disser com a sua boca pour que tout ce que vous dites avec votre bouche, vai acontecer. ça va se passer. Alô? Allô? Agora eu vou lhe dizer porque que muitas vezes não acontece. Donc maintenant, je vais vous dire pourquoi beaucoup de fois ça n'arrive pas. Eu no domingo passado dei assim arzinho de... La semaine dernière, je vous ai donné juste quelques petites E eu suggestions. penso que, se não foram todos, alguns captaram. Quelques-uns ont capté. Por que não acontece? Pourquoi cela n'arrive pas? Porque nós não somos justos para conosco mesmo. Parce que nous ne sommes pas justes pour nous-mêmes. Oram, Vous priez e depois fazem tudo ao contrário daquilo et que oraram. après, vous faites tout à l'envers de ce que vous avez prié. Confessamos a palavra de Deus. Nous confessons la parole de Dieu. Eu já disse como é que eu faço. Eu Donc, je vous l'ai confesso a déjà palavra dit. de Deus. Je confesse la parole de Dieu. Obrigado a Deus. Merci, E Dieu. hoje de manhã estava assim, ó Pai, Au obrigado, Père, Senhor. merci. Porque este dia foi um dia
tu criaste Parce de que ce jour, c'est propósito un jour que tu as créé exprès, para eu ser abençoado, afin para eu que ser je mais sois que béni vencedor. et que je sois plus que vainqueur. Este é o dia que tu preparaste. Ça, c'est le jour que tu as préparé, E por isso sou muito mais que vencedor. donc je suis bien plus que vainqueur. E tudo aquilo que eu disser com a minha boca, Et tout ce que je vais dire avec ma bouche, é isso que vai c'est acontecer. ce qui va arriver. É isso que eu vou receber. C'est ce que je vais recevoir. Porque a tua palavra o diz. Parce que ta parole le Tu dit. estás comigo todos os Tu es dias. avec moi tous les jours. E o teu Espírito, Et ton esprit, como está escrito na comme tua il est palavra, écrit dans ta se o parole, Espírito Santo estiver dentro de mim, si le Saint-Esprit est à l'intérieur e de moi, verdadeiramente está, et véritablement il est, então o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, donc le même esprit qui a que está ressuscité Jésus, dentro de mim, qui est à l'intérieur de ele está moi, dando vida, il est en train de donner la vie. está dando vida a este corpo. Il est en train de donner la vie à Este ce corpo corps. está recebendo vida. Ce corps est en train de recevoir Não la vie. recebeu vida, Il n'a pas reçu la vie, mas está recebendo dia a il est dia. en train de recevoir jour E le jour. cada dia tenho Chaque mais jour, vida. il a de plus en plus de Cada vie. dia o meu corpo está tendo mais vida. Chaque jour, mon corps a de plus en plus de vie. Cada dia o meu corpo está tendo mais saúde. Chaque jour, mon corps a de plus en plus de santé. Cada dia o meu corpo está tendo mais forças. Chaque jour, mon corps a de plus en plus de Porque force. tu estás dentro de mim. Parce que tu es à l'intérieur de Obrigado, moi. Senhor. Merci Seigneur. E então estou orando assim. Donc je prie comme ça. Estou ali meia hora Donc je suis là une confessando demi-heure versículos et da je Bíblia. confesse la parole de Tudo Dieu. nesse sentido. Tout dans ce sens. E amém. Et Amen. E depois começo a orar em Et línguas. ensuite, je commence à prier en langue. Oro, Je prie. oro, pensando naquilo que eu confessei. Je prie en pensant en ce que j'ai dit, A pensar naquilo que eu confessei. en ce que j'ai confessé. Estou a solidificar aquilo que eu falei. Je suis en train de surligner, en train de amplifier ce que j'ai parlé, Para que isso aconteça. afin que cela arrive. E agora, Et maintenant, quando alguém cumprimenta, ou você, Quelqu'un como é que está? vous salue, il dit, Como é alors, que você está? comment tu vas? Oh, assim, assim. Ah, comme ça. Alô, não está cá ninguém. Allô, il n'y a Estou personne. sozinho. Je suis tout seul. Então, irmão, como é que está? Alors, mon frère, comment Estou assim, allez-vous? assim. E a Ouais, família? ça va. Bom, olha, até agora não sei nada, mas eu não sei, parece. Ah, maintenant, je ne sais pas trop, Parece. mais oh, je crois que ça va. Então, o que é que você orou? Donc, qu'est-ce que vous avez prié? O que é que você orou? Qu'est-ce que vous avez prié? Como é que depois quer Comment est-ce que vous voulez que os milagres aconteçam? que les miracles arrivent ensuite? Se Deus está a dizer assim, tudo que disseres Dieu dit que tout ce que tu com a dis tua boca, avec ta bouche, tudo que, porque depois no fim diz assim, por isso eu vos digo, c'est pour cela que je vous dis, tudo que vocês pedirem em oração tout ce que ou vous demandez orando, en prière, crede que ireis receber vous croyez que vous allez le recevoir e tê-lo-eis. et vous l'aurez. Entenderam? Vous avez compris? Por isso eu vos digo, põe Pour o verso, cela, o je vous versículo a seguir. Por isso vos digo que tudo que pedires orando, Tout ce que vous demandez en prière, crede que o vous croyez recebereis que vous allez le recevoir e tê-lo-eis. et vous l'aurez. Quando você está a pedir, você tem que crer que vai receber aquilo que está a pedir. Quand vous êtes là en train de demander, vous devez croire que vous allez le Eu recevoir. vou receber aquilo que estou a pedir. Je vais recevoir ce que je suis en train Porque de Deus demander. disse que eu receberei tudo que eu falar com a minha boca. Dieu a dit que je vais recevoir tout ce que je vais parler de ma Tudo bouche. que eu falar Tout ce que je vais parler, e acreditar, et je crois, crer, Croire. é isso que eu vou ter. c'est ce qui va se passer. Então, Donc eu agora creio nisso. je crois en ça. Eu acredito Et je crois que eu vou que receber. je vais recevoir. Que eu vou receber Je aquilo vais que você recevoir. está a orar. Ce que vous êtes en train de prier, Você está a orar, vous êtes você en train vai de prier, receber. donc vous allez recevoir. Diga assim, eu vou Je receber. vais recevoir. Diga outra vez, eu vou Je receber vais aquilo recevoir que eu estou a orar. ce que je prie. Bem, não sei se todos estão aqui e oram com a boca, Je não ne é? sais pas si vous priez tous avec É la ou bouche. não é? Oui É. ou non? A maioria que é com a boca que ora, né? É, também. Tudo que está falando com a sua boca Tout ce que vous dites em avec votre oração, bouche,
en prière, você acredita que vai receber aquilo. vous croyez que vous allez recevoir ça. Eu sou muito mais que Je vencedor. suis bien plus que Eu vainqueur. acredito que vou receber essa bênção hoje. Donc je crois que je vais recevoir cette Que bénédiction tudo que eu aujourd'hui. disser com a minha boca, Et tout ce que je dis avec ma se bouche crer com o meu coração, et que je crois avec eu mon creio cœur, que é isso que eu vou et receber. je sais que c'est ça que je vais recevoir. E depois diz assim, e tê-lo-eis. Et vous l'aurez. Eu creio que vou receber. Et je crois que je vais le recevoir. Quando eu chego lá, Donc quand j'arrive là-bas, eu vou receber. je vais le recevoir. Você vai receber. Vous allez le recevoir. Precisamos ter comunhão com Deus, meus irmãos. Nous avons besoin d'avoir communion avec Dieu. Porque a comunhão com Parce que la Deus communion avec Dieu faz parte fait partie do plano de Deus du plan de Dieu para nós sermos revestidos pour qu'on soit revêtu com a unção de Deus. avec l'onction de Dieu. Ela faz parte de nós. Elle fait partie Há de nous. cristãos que não têm, Il y a des chrétiens qui n'ont pas, vivem tal e qual como aqueles que não têm Cristo, n'ont pas la vie telle quelle comme ceux qui n'ont pas Christ. têm derrotas como os outros têm, Ils ont des Outros que não são déroutes cristãos. comme les autres qui ne sont pas chrétiens ont. as suas orações não são respondidas Leurs prières ne sont pas répondues porque falta a comunhão com parce Deus. qu'il leur manque la communion avec Dieu. Você sabe que este mundo Vous savez que ce monde está repleto de demônios. est rempli de démons. Você daqui à sua casa, você atravessa, quer dizer, você cruza com muitos deles. D'ici à votre maison, vous vous croisez avec énormément de démons. Os seus olhos não os veem, Vos yeux ne peuvent pas les voir, mas eles existem. mais ils existent. Por isso é que a pessoa não tem comunhão com Deus. C'est pour ça que la personne n'a pas de communion avec Dieu. Porque ele não acredita que isso é verdade. Parce qu'ils ne croient pas que ça, c'est réel. Não vê com os olhos, Ils ne le voient pas avec les yeux. olha para a rua, vê tudo limpo. Ils regardent la rue et ils voient tout est propre. Então agora, a partir das 9, não se vê ninguém na rua. Donc à partir de 9h, on ne voit plus personne Mas se dehors. os seus olhos espirituais se abrissem, Mais si vos yeux spirituels você ia s'ouvraient, fugir vous alliez fuir de medo, de peur, de tantos demônios de tellement de démons que há nessa rua que qu'il y você, a dans cette rue qual você não vê ninguém. dans laquelle vous voyez personne. Mas quando você tem comunhão com Deus, Mais quand vous avez communion avec Dieu, você fica vestido, vous êtes revêtu. revestido Vous êtes revêtu com uma roupa avec un vêtement em que maldições não podem ultrapassar. où les malédictions ne peuvent pas vous atteindre, ne A peuvent pas comunhão passer. com Deus faz com que você fique vestido com uma roupa, La communion avec Dieu fait en sorte que vous soyez revêtu uma roupa espiritual, d'un vêtement spirituel. que os demônios não conseguem fazer aquilo que projetaram Les fazer. démons ne peuvent pas faire ce qu'ils avaient projeté de faire. Você sente alegria, Vous sentez la joie, você sente paz, vous sentez la paix, você sente-se realizado, vous vous sentez você réalisé, sente uma pessoa que tem tudo. vous vous sentez Oh quelqu'un qui a Deus, tout, uma alegria, uma paz no une coração. paix, une joie, une allégresse. E por quê? Et pourquoi? Porque está vestido. Parce que vous êtes revêtu. As maldições não tocam. Les malédictions ne touchent pas. Vou dar um exemplo. Un exemple. Você vai na rua Vous allez dans la rue e começa a chover. et il commence à pleuvoir. Não importa se você é filho do... Et peu importe si Du vous êtes un enfant président. de Dieu, enfin, ou le président, Se você é rico, se é pobre. si vous êtes riche, pauvre, Não importa quem você é. peu importe qui vous êtes. Você chega a casa molhado. Vous arrivez à la maison É mouillé. ou não é? Oui ou non? Você chega a casa molhado. Vous arrivez à la maison Não, mouillé. eu sou o filho do presidente aqui, não Non, posso molhar. je suis le fils Non, du vous allez président, se je ne peux mouiller. pas me mouiller. Non, vous allez vous mouiller. Porque você está a andar numa rua sem proteção. Parce que vous marchez dans une rue sans protection. Mas se você sabe que estamos num tempo de chuva Mais si vous savez que nous sommes dans un temps de pluie, e você é daqueles que se prepara, como diz lá nos Açores, como é?
Mais vous êtes quelqu'un qui se prépare Prepare-se antes da viagem. avant le voyage. Você leva o seu chapéu, Vous emmenez votre parapluie, leva a sua capa vous emmenez un parka e leva os sapatos próprios. et vous emmenez des chaussures exprès pour la Então, pluie. você pega no coisa, abre a coisa, vestiu a capa, Il se met, il Abriu. s'habille, il Et ouvre le pronto. parapluie et voilà. e você chega a casa chuto. Et vous arrivez à la maison sec. É verdade ou não é? Oui ou non? Você foi protegido. Et vous avez été protégé. Pode vir a água que vier. Et la pluie peut venir, l'eau peut venir, Você chega em casa Et vous arrivez- chuto. à la maison sec. E essa proteção Et cette protection contra essas chuvas de maldição que contre existem cette pluie aí. de malédiction qui existe, Agora a gente está a compreender melhor Maintenant, on comprend mieux isso que eu estou a dizer. ce que je suis en train de vous Os dire, vírus estão aí. les virus sont là. Você não os vê? Há ne aqui les alguém voyez que pas? já viu o vírus? Est-ce que quelqu'un a déjà vu le virus? Manuela, você já viu o vírus? Pode ser que na Alemanha tenha visto. Não. Está aqui alguém que já viu Est-ce o que vírus? quelqu'un a déjà vu le Ele é virus? assim vermelho, Il est comme ça, assim rouge, cinzento com umas pontas avec des petites vermelhas, pointes, não é? rouge. É assim? É, não é? Eu pensei que já tivessem Je visto. pensais que vous l'aviez déjà vu. Não passo ali que está lá. Não, passe Está pas, ali il est dois là. vírus, Il y a não deux passo virus ali. là. Eu prefiro dar uma volta maior, mas não Non, je passo préfère por faire ali. le Não, tour você não plus os grand. vê. Non, vous ne les voyez pas. E você vai passar por ali, Et vous toca allez em alguma passer là, coisa, vous touchez quelque e você chose, chega em casa muito bem. Et vous No arrivez à dia la maison seguinte tout ou bien. 2 dias, você está com et febre. au bout de quelques jours, vous avez la fièvre. Mas por Mais quê? pourquoi? Porque você tocou, Parce que você vous foi avez touché, atingido vous avez été por uma atteint maldição. par une malédiction. Mas se você estiver revestido, Mais vous êtes revêtu. você tiver essa comunhão com Si Deus, vous avez cette communion, não é que você vai ser protegido somente desse vírus não o tocar, vous n'allez pas seulement être protégé de ces virus de pas qui vous touchent, mas esse vírus vai fugir de si, mais ce virus va fuir de porque vous. são demônios, Ce sont des démons. são forças Ce demoníacas. sont des forces du démon. Não foi Deus que enviou do céu, C'est pas Dieu qui a envoyé ça du ciel, que enviou essas forças. qui a envoyé ces forces. Amém? Amen. Nós tenha comunhão com Deus. Ayez meus irmãos. communion avec Dieu. É tão fácil. C'est facile. Nós estamos num tempo Nous sommes à que une parece que é époque, mais fácil pecar do que sermos santos. j'ai l'impression que c'est plus facile de pécher que d'être saint. Parece que é mais fácil. Je pense que c'est plus facile, Mas eu quero dizer que custa muito dinheiro. mais ça coûte cher. Muito dinheiro. Ça coûte cher Quando nós pecamos. de pécher. Porque vai chegar o dia, como eu disse, vamos entrar na balança. Parce qu'on va arriver, ça va arriver le jour où on va rentrer dans la balance. E a balança vai dar 0 para nós. La balance va donner 0 pour nous, Vai baixar. va baisser, E vamos ser muito pesados. on va être très lourd. Deus mostrou isso, Dieu a montré ça, dessa balança. de cette balance. Ah, não tenho nada. Ah, j'ai rien. Ainda bem. Por isso, ajude os seus filhos, Donc aidez vos enfants, ajude os seus amigos, aidez vos amis não estarem assim distraídos. à ne pas être distraits. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, Seigneur Dieu et Père, nós te agradecemos nous te remercions porque o teu plano parce que ton plan, é que nós sejamos mais que vencedores. c'est que nous soyons plus que vainqueurs. Tu enviaste os teus anjos Tu as envoyé tes anges para nos proteger. pour nous protéger. Tu colocaste em nós Tu as mis à l'intérieur de nous esta força cette force para sermos mais que vencedores, afin qu'on soit plus que para vainqueurs, termos sempre vitória, qu'on ait toujours la victoire, para que o mundo veja, pour que le monde voit que nós somos qui nous sommes, diferentes, et que nous sommes différents, é que a tua bênção et que ta e bénédiction, que a tua que palavra, ta parole, ela é a verdade. elle est vérité. Para que eles vejam a diferença Qu'ils que há entre nós La différence qu'il y a entre nous e aqueles que não têm Cristo. et ceux qui n'ont pas Christ. Que eles vejam a diferença que há Qu'ils voient la différence
em cada um de nós, en chacun d'entre nous, com aqueles avec ceux que não te qui conhecem, ne te connaissent pas, que não querem saber de qui ti. veulent rien savoir de toi. É isso que tu queres. C'est ce que tu veux. Por isso fizeste de nós teus filhos. Donc tu as fait de nous tes enfants. Obrigado, ó Deus. Donc merci Dieu. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos ter o Espírito Santo Donc nous dentro de avons nós. besoin d'avoir le Seigneur Saint-Esprit. Você sabe que Jesus, Donc vous savez que Jésus, tudo o que ele fez foi pelo poder do Espírito tout ce Santo. qu'il a fait, c'est avec le pouvoir du Seigneur Saint-Esprit. Jesus andou sobre as águas Donc Jésus a marché sur les pelo eaux poder do Espírito par Santo. le pouvoir du Seigneur Saint-Esprit. Jesus ressuscitou os mortos Jésus a ressuscité les pelo morts poder do Espírito par le Santo. pouvoir du Seigneur Saint-Esprit. Foi no dia que ele foi batizado nas águas Le jour où il a été baptisé dans les que eaux, veio sobre ele o Espírito Santo. le Seigneur Saint-Esprit est venu sur O lui. maior poder do universo. Le plus grand du pouvoir de O l'univers, maior poder do Le- universo. plus grand du pouvoir de Deus l'univers, enviou para cima de Jesus. Dieu a envoyé sur Jésus. Jesus foi revestido com esse poder. Jésus a été revêtu de ce Esse pouvoir. poder veio sobre Jesus para ele poder andar sobre as águas. Et ce pouvoir est venu sur Jésus pour qu'il puisse marcher sur les eaux. Esse poder veio sobre Jesus para que ele dissesse a Lázaro, Lázaro, Ce pouvoir est allé sur Jésus pour qu'il sai puisse do dire sepulcro. à Lazare, sors de ce sépulcre. E o Lázaro saiu. Et Lazare est sorti. Era o Espírito Santo que estava em Jesus que estava a C'est- fazer isso. C'était le Saint-Esprit qui était en Jésus qui faisait ça. Porque Jesus era corpo humano, Parce que Jésus était un corps humain, mas o Espírito de Deus estava dentro dele. mais l'Esprit de Dieu était à l'intérieur Foi de lui. através do Espírito Santo C'est à travers du Saint-Esprit que Jesus ressuscitou aquela menina. que Jésus a ressuscité cette fille. Foi tudo por poder do Espírito Santo. C'est tout par le pouvoir du E Saint-Esprit. agora vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 14. Donc en Jean chapitre 14, João capítulo 14. No Evangelho de São João, capítulo 14, diz assim. Eu vou... E verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fique tremendo. Não fique com medo. Porque o mesmo Espírito está consigo. celui qui doit vous aider, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Põe o verso 17 do capítulo 14. Mas, pastor, eu não sinto o Espírito Mais Santo. pasteur, je ne ressens pas le Seigneur Saint-Esprit. Ele não é para ser sentido. É para você crer Ce n'est pas pour que vous le sentiez, mais c'est pour que que vous le Deus disse a croyiez, verdade. que Dieu a dit la vérité. Perceberam? Vous avez compris? Não é para você sentir, Ce n'est pas pour sentir, é para você crer c'est pour croire que Deus disse a verdade. que Dieu a dit la vérité. Diz ali assim, e o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós, quem é vós? Quem é que está aqui vós? Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il est en vous. Mas pastor, mas eu tenho feito tudo. Mais j'ai tout fait, pasteur. Mas por quê? Mais pourquoi? Porque você está sempre a dizer que não tem o Espírito Santo. Parce que vous dites toujours que vous n'avez pas le Seigneur Saint-Esprit. Você duvida. Vous doutez.
Está duvidando de Deus. Vous doutez de Dieu. Eu vou dar um segredo. Quem que Je está vais vous donner aqui un secret. quer receber um segredo? Qui veut recevoir un Fa- secret? Faça isso. Não, Faites ça. não vou dizer que você, logo no dia seguinte, você já está a nadar. Je ne vais pas dire que dès le lendemain, vous êtes en train de nager. Não, vai levar tempo. Ça va prendre du Mas temps. começa a fazer isso. Mais commencez à le faire. O que eu estou a ensinar é aquilo que eu tenho aprendido com o meu tempo, Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que j'ai appris avec le temps, com a minha comunhão com Deus. avec ma communion avec Dieu. É isso que eu quero transmitir a vocês. Et c'est ce que je veux vous transmettre. Conforme eu vou aprendendo mais, isso que eu estou a aprender, eu vou transmitir Plus a vocês. j'apprends, c'est là Então où é je vais assim, plus le transmettre. quando você orar de manhã, Donc quand vous priez le matin, confesse. vous confessez. Obrigado a Deus. Merci Dieu, Porque eu conheço je connais o Espírito Santo. le Seigneur Saint-Esprit. Diga assim, eu conheço Je connais o Espírito Santo. l'Esprit Saint. Porque ele habita comigo. Parce qu'il habite avec moi. Ele está em mim. Il est en moi. Mas eu não estou a sentir. Mais je sens rien. Não, eu não estou a sentir. Non, je sens rien. Ah, Suzana, eu não estou a Non, je sentir sens nada. rien. Nada. Rien. Nada, estou a sentir nada. Os cabelos não estão tudo. Ah, mais les poils, ils ne se redressent pas. Não estou nada de pé. Non, Não estou a sentir. je sens rien. Aí é que está. Et voilà le problème. Confesse. Confessez. Confesse a palavra de Confessez Deus. la parole. Há muito poder na palavra Il y a de Deus. beaucoup de pouvoir dans la parole. Confessa outra vez, diga assim, eu conheço o Espírito Santo. Je connais le Saint-Esprit. Porque Jesus me apresentou o Parce Espírito que Santo. Jésus m'a présenté le Saint-Esprit. Ele me foi apresentado. Il a été présenté. Ele veio para estar comigo. Il est venu Na pour être sua avec oração, moi. faça isso. Antes de você começar a orar, Avant de commencer à prier, faça essa confissão. faites cette confession. Meu Deus, obrigado, Senhor, Mon Dieu, Seigneur, merci, porque tu enviaste o Espírito Santo. parce que tu as envoyé l'Esprit Saint. E está escrito Et il est écrit que o Espírito Santo veio para mim. que le Saint-Esprit est venu pour moi. Ele está em mim, eu já o conheço. Il est avec moi et je le connais. Porque Jesus já me apresentou o Espírito que Santo. Jésus m'a déjà présenté le Ele está Saint-Esprit. comigo. Il est avec moi. Ele está em mim. Il est en moi. Ele está em mim. Il est en moi. Eu acredito que está em mim. Et je crois qu'il est en moi. Não estou a sentir nada. Mais je sens rien. Não estou a sentir. Non, je sens rien. sinto. Não. Mas ele está em Mais mim. il est en moi. Você vai ver que passado um tempo, Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, é só você pensar nisso. c'est simplement penser en ça. As coisas estão a correr, com dificuldade. Você Les só choses diz se assim, passent avec o difficulté, Espírito mais Santo está em mim. vous pensez, non, le Saint-Esprit Vai est ver ici. a diferença que você vai ter. Et vous allez voir la différence. Porque você acreditou. Parce que vous croyez, Você fala vous parlez e pensa todos os dias. et vous pensez tous les jours. Nas dificuldades, Dans les difficultés, quando vêm as dificuldades, quand viennent les quando difficultés, vem a descrença, quand vient l'incrédulité, sim, a descrença, oui, isso é l'incrédulité, próprio, c'est porque é o juste, diabo que sopra de um lado, sopra do outro. parce que c'est le diable qui nous souffle d'un Sentes côté, qui alguma souffle de l'autre. coisa? Est-ce que tu sens quelque chose? Tu estás a sentir? Non, tu sens rien. Paulo, sentes alguma coisa? Paul, tu sens quelque Tu não chose? estás a sentir nada. Tu sens rien. Como é que estás aí a mentir? Pourquoi tu mens? Estás a mentir. Tu es en train de Tu não mentir. estás a sentir nada. Tu sens rien. Mas você não anda por aquilo que sente. Vous ne marchez pas par Anda rapport à ce por que vous aquilo que sentez, Deus diz. mais vous marchez par rapport à ce que Dieu dit. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão.